Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui de novo para estudar um pouquinho mais da carta de Paulo aos Coríntios, perdão, Romanos já foi. E nós vamos começar hoje o segundo capítulo. Então, como são duas cartas, né? A referência aqui é 1, porque é a primeira carta aos Coríntios, 2, capítulo 2, né? Vamos começar hoje o capítulo 2. Então, Paulo fala assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Então aqui já tem dois pontos assim para a gente pensar. Essa primeira frase, esse primeiro versículo, ele vai falando para a gente que ele não veio só para fazer discurso, falar palavras bonitas, mas ele veio em testemunho, né? Ele veio vivenciar as palavras, né? Porque falar não é difícil. Agora, vivenciar a beleza do que a gente muitas vezes fala é outra coisa, né? É outro trabalho. Então ele foi, né? Ele está aqui falando da coerência dele mesmo, para mostrar o quanto é possível ser coerente, né? O quanto o exemplo que ele veio dar tem a ver com essa busca pela coerência, que é a nossa profundidade do nosso relacionamento com Deus, né? E no segundo momento, o segundo versículo, ele vai falar, e aqui na Bíblia de Jerusalém, que eu estou aqui com as minhas mãos, ele fala assim, ó, essa tradução aqui, Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado, ele faz uma diferença. Porque uma coisa é a gente assim, ter contato com aquilo que Jesus fez e falou, vivenciou, outra coisa é lembrar da crucificação. Porque Paulo entende que a cruz é um grande símbolo, né, do que Jesus trouxe de mensagem para a gente. Até porque ele mesmo, né, quando vê Jesus, quando tem a imagem, né, tem a aparição de Jesus lá entrando em Damasco, é o momento que ele entende a crucificação. Ele entende que nada daquilo foi uma encenação, aquilo não foi a morte, uma morte comum qualquer, né? Aquilo foi um símbolo do que nós precisamos crucificar em nós. Nós precisamos crucificar o quê? Né? Aqui aproveitando a leitura espírita. Nós precisamos crucificar as nossas más tendências, os nossos defeitos, os nossos vícios, né? Aquilo que está dentro de nós e que precisa ser superado, abandonado, né? Porque lá no fundo do nosso espírito tem um cerne que é totalmente a beleza da vontade divina. E esse cerne, ele é inquebrável, digamos assim. Só que, né, tirando o cerne, o resto do nosso espírito, olhando metaforicamente, ele é cheio de questões, né, principalmente daquilo que a gente vai errando, né. Às vezes o nosso instinto, a nossa tendência é a repetição de um padrão super antigo, né. Então ele está falando um pouquinho disso. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Essa expressão, né, aqui na Bíblia tá, na Bíblia de Jerusalém tá fraqueza, receio e tremor. E tem uma notinha, por isso que essa Bíblia aqui é muito bacana. Tem muita nota de rodapé explicativo, né? Tem uma notinha que fala que essa expressão ele usa em outras cartas, mas é uma expressão que está lá em Salmos também, e é um jeito comum, uma expressão comum, né? Então, assim, para lembrar que nós, humanos, nós temos medo. Na nossa relação com Deus, ela pode ser uma relação bela, fluida, que nos recarrega, mas o medo faz parte. O medo faz parte das emoções humanas. Então eu não vou com a certeza absoluta. Eu vou tentando, né? Eu vou buscando. Então ele fala, eu estive convosco em fraqueza, em temor, em tremor. Ou seja, eu também tenho as minhas inseguranças, eu também tenho medo, mas é porque Paulo falando, né, a gente vê o alcance dessa ideia. Então, embora tendo medo, ele se sacrificou, ele ensinou e ele testemunhou, no sentido mais bonito da palavra, assim, né, de vivenciar mesmo uma situação com as pessoas e com ele mesmo. E as minhas palavras, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, né? Isso eu já tinha falado um pouquinho. Eu não vim aqui só para, né, para fazer discursos, esses discursos muito inteligentes. Mas ele explica aqui, ó, no 5. Para que a vossa fé
não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Porque veja bem, quando a gente se deixa levar, né, se deixa tocar por um discurso, por uma fala, se é só pela questão da inteligência, da cognição, da mente, quando vier um novo argumento, a gente pode mudar de novo. Então, não foi isso que Paulo fez. Ele falou, sim, porque precisa ampliar a consciência, mas ele trabalhou com os nossos sentimentos, vivendo ele mesmo aquela realidade que ele estava pregando. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos nessa nossa glória. Então, é claro que existe uma sabedoria profunda, espiritual. Ele não veio para falar dessa sabedoria superficial, só filosófica que a gente tem, bonita, mas que é pouco, né? Perto da grandeza da nossa relação com Deus, porque existe uma sabedoria angelical, né, espiritual, mas que a gente ainda não tem acesso, né? E nem os maiores, né, os príncipes deste mundo, os mais poderosos, tiveram acesso. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam o Senhor da glória. Como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aqui na Bíblia de Jerusalém, essa parte está mais destacada em itálico, porque é uma citação que mescla partes de Isaías, Jeremias e dos Salmos. Então, Paulo ele traz referências do Antigo Testamento, mas às vezes de uma forma resumida, assim, né? Não é uma referência exata, literal, mas é a referência da ideia, assim. Então, aquilo que o olho não conseguiu perceber, que as pessoas não conseguiram escutar, né, que não conseguiu tocar, na verdade, né, porque ainda não está no padrão das referências sociais, mas aquilo é o chamado para Deus, né? Mas a gente continua semana que vem.